No início do século XX, o Brasil passou por uma das maiores tensões sociais de sua história. A Revolta da Vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904. O motivo? Uma campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, liderada pelo governo do presidente Rodrigues Alves e pelo sanitarista Oswaldo Cruz, que despertou medo, desconfiança e revolta entre a população. Neste vídeo, vamos contar como um ato de proteção à saúde pública acabou desencadeando protestos, conflitos nas ruas e um episódio que mostrou o choque entre ciência e opinião pública. No início do século XX, o Rio de Janeiro era uma cidade com problemas graves de saúde pública. Epidemias de varíola, febre amarela e peste assolavam a população, principalmente os mais pobres que viviam em cortiços e áreas insalubres. Para enfrentar essas doenças, o governo federal contratou Oswaldo Cruz, renomado médico e sanitarista, para liderar campanhas de saneamento e vacinação. Entre as medidas estava a vacinação obrigatória contra a varíola, doença altamente contagiosa e mortal. No entanto, a população reagiu com desconfiança e medo. Muitos não entendiam o procedimento, outros acreditavam em boatos de que a vacina era perigosa ou que havia intenções ocultas por trás da campanha. A resistência cresceu, e a situação começou a se tornar tensa, preparando o terreno para uma revolta popular nas ruas da cidade. Em novembro de 1904, a insatisfação da população explodiu nas ruas do Rio de Janeiro. A medida da vacinação obrigatória foi vista por muitos como uma invasão à liberdade individual, e os boatos sobre supostos efeitos perigosos da vacina aumentaram o medo. Trabalhadores, moradores de cortiços e setores populares se reuniram em manifestações, queimaram cartazes do governo e enfrentaram as forças policiais. Barricadas foram erguidas e houve confrontos violentos. A revolta durou vários dias, mostrando que o choque entre ciência e percepção popular podia gerar tensão social intensa. O governo, por sua vez, tentou controlar a situação com força policial e medidas repressivas, mas também precisou intensificar campanhas de esclarecimento e educação sobre a importância da vacinação. Esse episódio expôs não só o medo da população, mas também a fragilidade da comunicação entre governo e cidadãos em temas de saúde pública. Apesar da violência e da desordem, a revolta da vacina terminou com a manutenção da vacinação, que eventualmente salvou milhares de vidas e contribuiu para a modernização das políticas de saúde no Brasil. Apesar da resistência inicial, a campanha de vacinação obrigatória liderada por Oswaldo Cruz foi crucial para o controle da varíola e para a modernização da saúde pública no Brasil. Cruz não apenas implementou a vacinação, mas também coordenou medidas de saneamento, combate a mosquitos transmissores de doenças e reorganização de hospitais. A revolta da vacina mostrou que a ciência nem sempre é aceita imediatamente pelo público, especialmente quando há desinformação e medo. Mas, a longo prazo, os resultados foram claros. A vacinação ajudou a reduzir drasticamente a mortalidade por varíola e serviu como base para futuras campanhas de imunização no país. Além disso, o episódio destacou a necessidade de educação e comunicação eficiente em saúde pública, mostrando que medidas de proteção à população devem vir acompanhadas de explicação e diálogo para evitar conflitos. Mesmo com a violência e a desordem da época, a revolta da vacina marcou um ponto de virada. O Brasil começou a se organizar como um país que valoriza a ciência e a saúde coletiva, um legado que permanece até hoje. Após os primeiros confrontos, a tensão no Rio de Janeiro aumentou. Trabalhadores e moradores de cortiços ergueram barricadas e enfrentaram a polícia em diversos pontos da cidade. Cartazes do governo foram queimados, janelas quebradas e comércios depredados. A violência se espalhou por bairros populares, e o governo precisou mobilizar tropas e reforços policiais para conter os protestos. Os conflitos mostraram um choque entre medidas sanitárias e a percepção da população sobre liberdade individual, e como desinformação e medo podem transformar uma medida de saúde em revolta social. O governo reagiu com força, utilizando tropas para dispersar os revoltosos e restabelecer a ordem. Prisões em massa ocorreram, e líderes dos protestos foram detidos. Apesar da repressão, a resistência popular continuou em algumas áreas, demonstrando a determinação de setores da população em se opor à vacinação obrigatória. Paralelamente, o governo intensificou campanhas de esclarecimento, distribuindo folhetos e explicando os benefícios da vacina. O episódio evidenciou que apenas força policial não era suficiente, sendo necessária educação e comunicação eficiente para vencer a resistência. A imprensa teve um papel duplo, jornais apoiavam o governo ou fomentavam o medo da população. Alguns veículos espalharam boatos sobre efeitos nocivos da vacina, aumentando a tensão. Outros tentaram explicar a importância da vacinação e do saneamento, mostrando os riscos de não combater a varíola.
Essa divergência na imprensa ajudou a moldar a opinião pública, criando um cenário de conflito entre ciência, política e sociedade, em que informações verdadeiras e falsas se misturavam, dificultando a aceitação da medida sanitária. Apesar da violência e da resistência inicial, a vacinação obrigatória se manteve. Gradualmente, a população começou a compreender sua importância, principalmente diante da alta mortalidade causada pela varíola. As campanhas de educação e a insistência do governo em manter a medida salvaram milhares de vidas. Este período marcou o início da consolidação de políticas de saúde pública no Brasil, mostrando que a ciência, quando aplicada corretamente, consegue superar o medo e a resistência social. A revolta da vacina deixou lições importantes: a necessidade de educação em saúde, a importância da confiança entre população e governo e o valor da vacinação obrigatória para a proteção coletiva. O episódio também inspirou reformas urbanas no Rio de Janeiro, com melhorias no saneamento, coleta de lixo e infraestrutura, visando prevenir novas epidemias. Assim, a revolta, apesar de violenta, acabou acelerando a modernização da cidade e do sistema de saúde. A revolta da vacina foi muito mais do que um simples conflito urbano. Ela revelou o choque entre ciência e desinformação, e como a falta de diálogo entre governo e população pode gerar medo e resistência. Apesar da violência e da revolta nas ruas, a vacinação obrigatória se manteve e salvou milhares de vidas, contribuindo para a erradicação da varíola no Brasil e estabelecendo as bases para um sistema de saúde pública moderno. Esse episódio histórico nos lembra que a ciência nem sempre é aceita de imediato, mas sua implementação é vital para o bem-estar coletivo. Além disso, mostra a importância de informação, educação e confiança entre autoridades e cidadãos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder novas histórias incríveis da nossa história. E nos comentários, conte, você acha que a vacinação obrigatória seria aceita tão facilmente nos dias de hoje? A revolta da vacina nos lembra que a desinformação e o medo podem gerar resistência até mesmo diante de medidas que salvam vidas. Nos dias de hoje, vemos reflexos disso em debates sobre vacinação e saúde pública. A confiança na ciência e a comunicação clara continuam sendo essenciais. Esse episódio histórico nos ensina que educação, diálogo e transparência são tão importantes quanto a própria vacina, garantindo que a proteção coletiva seja aceita e valorizada.